Vai dizer assim: Golias desafia os israelitas. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar conhecido como Éfas-Damim, fronteira sangrenta que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiros de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardos por sobre as costas. E a haste de sua lança era semelhante a uma laçadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Agora estaremos lendo no versículo 32. Aleluia. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar contra ele, porque não passes de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha de um rebanho, eu perseguia e atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se via contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será contra este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul veio a dizer: vai, e que Yahvé esteja contigo. Somente até aqui. Aleluia, glória a Deus. Deus veio palestrar no meu coração essa palavra, pois, querendo ou não, é uma palavra bastante conhecida, mas vai me chamar muita atenção, pois vai estar falando de Davi, do rei Davi, grande rei Davi. E aqui em seguinte, no começo do texto, vai dizer que os filisteus estavam reunindo suas milícias com o objetivo de guerrear contra os filisteus. Então Saul e seus homens reuniram e acamparam-se no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem contra a batalha dos filisteus. Vai dizer que Israel estava de um lado de uma montanha e os filisteus estavam do outro lado, e havendo entre eles um vale. Sendo assim, iria ter guerra naquele vale. Só que aqui também vai relatar que saiu das fileiras dos filisteus um camarada bastante grande, com 2,90 m de altura, Golias, que muitos veem e decretam como gigante pela sua altura, sua estatura. E é um guerreiro onde vai mostrar que ele tinha suas garras de guerras, vai estar com a sua lança e seu escudeiro. Sendo assim, ele vai bradar contra o povo de Israel. Vou dizer com as minhas palavras, conjecturo eu, vai dizendo assim: ele veio contra o povo de Israel e vai falar: estou eu aqui, um filisteu, esperando um homem de Israel batalhar contra mim. Estou eu aqui bradando e dizendo: envia um homem contra mim. Vamos lutar corpo a corpo. Não sou eu filisteu? E tu, servo de Israel, de Saul? Era ele dizendo: não sou eu, um filisteu, um circunciso, que não tem mais aliança com Deus, contra um povo de Israel, que tem aliança estabelecida com Deus. Ou seja, era ele desafiando o povo de Israel e querendo guerrear. E aqui mais à frente também vai dizer que o Saul e seus homens escutando isso, veio a temer. E aí eu já tenho uma palavra para entregar para a igreja de Deus.
Pois se o gigante Golias era um circunciso, o que essa palavra vem significar? Circuncisão vem da palavra que era aquele que tinha aliança com Deus. Era aquele que tinha uma aliança estabelecida com Deus. Sendo assim, Davi veio a dizer que Golias era um incircunciso, ou seja, aquele que não tem mais aliança com Deus. Só que muitas das vezes você vem temer o gigante e acha que não vai conseguir vencer o gigante. Só que deixa eu te dar uma palavra nesta noite. Aquele que tem aliança com Deus não teme gigante. Por quê? Você está estabelecendo uma aliança que você tem com Deus vivo. Ou seja, muitos vão ver o gigante como um problema, mas você tem que parar de relatar os seus problemas e decretar que seus problemas são gigantes. Se você tem aliança com Deus, irmão, vai para a batalha. O gigante está ali para guerrear, mas é maior aquele que você serve. Pode até ser gigante, mas ainda continua debaixo dos pés do Senhor. Vai ser um gigante, sim. Você vai guerrear, sim. Mas se a sua caminhada não vai ser fácil, porque você vai enfrentar gigante, vai enfrentar tempestade. Você vai enfrentar aquilo que vai tentar parar a sua caminhada. Só que a ordem é seguir ou parar. A ordem é caminhar ou voltar para trás. Não, a ordem é para a guerra. Se Deus te chamou para a guerra, se Deus te chamou para o vale, é porque é lugar de guerra. E você vai enfrentar esse gigante e vai dizer: hoje não, gigante, porque o meu Deus me enviou para essa guerra para te dizer: cai por terra em nome de Jesus. Estarei eu aqui, guerreando, batalhando. Porque se o meu Deus me tirou contra a batalha do leão e do urso, se eu venci, quem é você? Ei, é gigante, mas para o nosso Deus é nada. Pode até ser gigante, mas para Deus é nada. Em seguinte vai estar dizendo que Saul vai estar argumentando com Davi, pois Davi foi desafiado por Golias. Ele vai dizer: Davi, tu não podes batalhar com esse gigante, pois tu é apenas uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas eu imagino que Saul pensou que Davi não ia argumentar. Eu imagino que Saul ia imaginar que Davi ia ficar quieto, mas não. Davi veio argumentar e veio dizer: se lembra quando o teu servo estava apacentando as ovelhas? Veio o urso ou leão e tentava arrebatar as ovelhas do seu rebanho. Sendo assim, vai dizer que Davi o perseguia, que Davi o atacava e tirava a ovelha da goela do leão, do urso. E se tentava contra ele, ele pegava pela juba, o feria e o matava. E ele vai decretar: o teu servo venceu o leão e o urso. Aleluia. E assim será contra esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi vai dizer: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul vai dizer: vai, e que Yahvé esteja contigo. Vamos imaginar que Saul desacreditou de Davi naquele momento, pois ele falou que Davi não ia conseguir. Vai dizer que Davi era apenas um moço, uma criança. Ou seja, era Saul julgando a aparência de Davi e dizendo que ele não ia conseguir. Mas muitas das vezes vão julgar a sua aparência e vão dizer que você não vai conseguir. Mas aqueles que julgam e dizem que você não vai conseguir é aqueles que não andam contigo na tua caminhada. É aquele que não sabe da sua história, é aquele que não sabe do seu caminhar, não sabe os ursos que você enfrentou, não sabe os leões que você enfrentou, não sabe das dificuldades, da tempestade, de tudo que você tem passado, e vão te julgar e vão falar: você, desse tamaninho, e aquele gigante com 2 metros, você vai conseguir vencer? Vai não. Esse é o cenário que vai dizer que você não vai conseguir. Mas a última palavra não é do cenário.
A última palavra não é daquele que vai dizer que você não vai conseguir. A última palavra é decreta. E a última palavra, ela vem do Senhor. Ou seja, se o Senhor falou, filho, vai, a vitória está do outro lado e você vai conseguir. Você vai passar, você vai guerrear, vai chegar e vai ser o melhor. Porque a luta não era em vão, porque a luta tinha recompensa. Depois da luta vai vir a coroa. Depois da luta vai vir a vitória. Ou seja, você está achando que está passando por isso em vão, mas não. Viver no caminho do Senhor é difícil, mas a gente sabe que se fosse fácil a gente não ia dar valor. Se fosse fácil a gente não ia caminhar conforme a gente caminha. Então é o caminho estreito, a porta é estreita. Vai ser difícil sim, vai ser doloroso, vai vir noites de choro, mas pela manhã vai vir alegria. Pela manhã a gente sabe que a gente vai ser salvo. Pela manhã a gente sabe que Deus vai nos guardar. A gente tem que entender que vai existir gigante, mas também vai existir todo o fortalecimento de Deus. Porque Deus não nos coloca numa provação sem que a gente venha suportar. Então a gente vai passar por esse caminho sabendo, vai ter um gigante na minha frente. Não vai ser fácil, mas Deus está me guardando. E se o filisteu está afrontando o povo de Israel, aí daquele que mexe com o ungido de Deus. Deus fortaleceu e Davi ganhou a batalha. Mas é noite de você entender, para muitos daqueles homens, Golias era o gigante, mas para Davi foi diferente, porque aqueles homens viram e determinaram aquele problema. Só que eles viram aquilo sem olhar para a solução. Já com Davi foi diferente. Aqueles homens veio temer, mas Davi entrou na guerra não olhando para o gigante, não olhando para o tamanho na frente que estava dele, mas sim ele veio olhar para cima. Ele veio olhar para a solução. Ele não veio temendo o problema. Ele veio pensando, meu Deus está comigo. Tem um problema na frente, mas eu não vou botar meu foco nesse problema, porque meu foco é o que está lá em cima. Meu foco é aquele que está me guardando. Meu foco é aquele que vai me colocar na aprovação, mas também vai me tirar. Então que a gente vai entender, Deus está nos guardando. Davi venceu o gigante. Você, qualquer probleminha que acontece na sua vida, você vai determinar como gigante? Você vai temer isso ou vai olhar para cima e falar, Deus, eu sei que Tu és comigo, eu vou para a guerra, e seja o que Deus quiser. Temos que pensar que Deus é conosco o tempo todo. Vai ser difícil, vai, mas Deus vai determinar a vitória na vida de cada um. Nós estamos vivendo sobre um propósito na nossa vida. Estamos vivendo uma promessa e estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. Ou seja, se viveremos tempos difíceis, graças a Deus, a gente sabe que vai vir tempo difícil, mas vai vir tempos de glória. Vai vir tempos de guerra, mas vai vir dias de glória. A gente tem que pensar, é difícil sim, é doloroso. Às vezes dá vontade de desistir, dá. Às vezes dá vontade de largar tudo, dá. Mas Deus te chamou para essa guerra. Foi Deus que te chamou. O cenário vai dizer que você não vai conseguir, mas Deus ainda diz, existe vida aí.